Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, em nome de Jesus. Estaremos aqui mais uma vez, nesta noite, glória a Deus, de sexta-feira, para estar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, o que Ele está fazendo por cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Eu vou deixar a palavra do Senhor, que está em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 adiante. A profecia contra os pastores e infiéis de Israel. O título da leitura. Glória a Jesus. E veio em mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E profetiza, diz aos pastores assim, e diz o Senhor, Jeová: Ai dos pastores de Israel, porque se apacentarem, apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas. E comeis a gorduras, e vós vesti de lãs, e de degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e o desagarrada, e não tomaste a trazer, e a perdidas não buscaste mais, e dominais sobre ela com vigor e dureza. Assim se espalharam, e por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, enquanto se espalharam. A minha ovelha andam desagarrada por todos os montes e por todos os altos outeiros, e assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, e sem haver quem os procure, e nem quem as busque. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui, meu Pai, neste momento, para trazer essa palavra. Que essas palavras não possam vir de mim, Senhor, mas que o Espírito Santo, o Senhor, põe as tuas palavras sobre a minha boca. O Senhor vem me usando, meu Pai, como instrumento da tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, meu Deus, nos fortaleça, meu Pai. Cubra, Senhor, com teus anjos, com teu sangue, meu Pai, as nossas vidas, meu Deus. Vem me usando, meu Pai, porque eu não quero ser só um leitor da tua palavra, Senhor, mas eu quero ser um praticante da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Pai, por estas palavras que o Senhor está pondo sobre a minha boca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos, as profecias contra os pastores. O que a palavra do Senhor quer dizer por cada um de nós? Todos aqueles pastores infiéis, eles profetizam contra os pastores infiéis. Nós estamos vendo, meus queridos irmãos, o que a palavra do Senhor ela nos quer dizer por cada um de nós. E veio a palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, profetiza as minhas palavras. Profetize contra os pastores más. Porque muitos pastores não profetizem, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aquelas ovelhas que estão feridas. Eles não buscam aquelas ovelhas que estão machucadas. Muitas vezes as pessoas eles preocupam com aquelas ovelhas que está ao nosso meio. Porque as ovelhas, enquanto estiver dando lucro, eles se procuram. Mas quando não dá lucro mais, o que faz? As ovelhas se espalham. E muitos não buscam aquelas ovelhas que estão feridas. Aquelas ovelhas que estão machucadas. Muitas vezes está dentro da igreja, é muito fácil. É muito fácil eu querer salvar uma ovelha que está ao meu redor. Mas é aquelas ovelhas que estão perdidas. E aquelas ovelhas que estão feridas? Quantas ovelhas que estão feridas neste mundo? Quantos os jovens que estão perdidos? Será que nós corremos atrás do jovem? Será que nós corremos atrás das pessoas que afastaram da igreja? Para saber o que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas afastam e muitas vezes a pessoa nem vai saber o que a pessoa precisa. O que aconteceu com aquela pessoa? Por que aquela pessoa desistiu de ir para a igreja? Não, muitas vezes não preocupa com aquela pessoa que afastou. Que tipo de pastor que nós somos? Será que nós precisamos das ovelhas só quando está dando lucro? Será que nós estamos precisando das ovelhas só quando que está ali ao nosso lado, dando fruto? Nós devemos se preocupar, meus queridos irmãos. Tem muitas ovelhas feridas. Tem muitas ovelhas perdidas, machucadas, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E muitas vezes, as pessoas quando vai profetizar, ou quando vai pregar, fala ainda. Ah não, fulano está no mundo, por que quer? Ah, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, aqui não tem mais jeito. Será que nós corremos atrás daquelas ovelhas que estão precisando de um abrigo? Será que nós corremos atrás daquelas ovelhas para dar um conselho para aquela pessoa? Ou muitas vezes nós saibamos só criticarmos aquelas ovelhas? Principalmente o jovem. Muitas vezes o jovem, como o jovem vai para a casa de Deus, sendo que o povo só critica, só julga aquele jovem. Ah, o jovem não tem mais jeito, a jovem não tem mais jeito. Enquanto nós pensarmos desta forma, nós nunca vamos trazer o jovem para dentro da igreja. Porque se nós julgamos o jovem, como eles vão vir para a casa de Deus, ele vai ficar com medo de vir para a casa do Senhor. Ficar com medo de nós falar alguma coisa. E nós devemos ser o testemunho para o jovem, para aquelas pessoas que estão lá no mundo lá fora. E nós estamos vendo tantos pastores correndo atrás de prosperidade, querendo ficar rico. A maior riqueza nossa, meu querido irmão, é salvar uma vida. É salvar uma alma que está perdida. Uma alma que está ferida e machucada. Assim diz o Senhor, ai dos pastores. Glória a Deus, aleluia. De Israel, se não apacentar, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentar a si mesmo. Nós devemos apacentarmos aquelas ovelhas que estão feridas,
machucada. Talvez muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E muitas vezes a pessoa já chega perto daquela pessoa, quando chega, é julgando aquela pessoa. Ah, está acontecendo isso contigo porque você não quer nada com Deus. Está acontecendo isto com você porque você vive a vida toda errada. Se nós somos pastores, temos, glória a Deus, aleluia, sabedoria, nós devemos sabermos chegar com jeito naquela pessoa. Aquela pessoa já está com medo de ser atacada. Aí nós que temos entendimento, nós que temos o conhecimento, em vez de nós abraçarmos aquelas ovelhas que está precisando de uma palavra, nós muitas vezes puxando o tapete. Muitas vezes julgamos aquelas pessoas. Nós vemos, meu querido irmão, que eu sempre falo, o pastor verdadeiro que nós temos é Jesus Cristo. Porque aquele não veio para julgar, ele não veio para te destruir a tua vida, mas ele veio para salvar a tua vida. Ele veio para salvar os perdidos, feridos e machucados. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Quem precisa de remédios são os doentes. Esse é o pastor verdadeiro. Ele se preocupa com as ovelhas que estão afastadas. Ele se preocupa com as ovelhas que estão feridas e machucadas. Quantas ovelhas que estão precisando de ser curadas? Quantas ovelhas que estão precisando de virmos para o curral e muitas estão espalhadas, porque muitas vezes nós não valorizamos as ovelhas. Uma alma tem muito valor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vemos, glória a Deus, talvez até a gente andando, né, a gente encontra com pessoa que talvez a gente começa a conversar com aquela pessoa começa a desabafar com a gente. É isto que nós devemos fazermos. É nós fazermos o bem para eles, né? Glória a Deus, aleluia. Se eles estão passando um momento difícil, dá um bom conselho. Levante o astral daquela pessoa. Não jogue aquelas pessoas mais para baixo. Talvez aquela pessoa já está derrubada, você acaba jogando ele por fundo de um buraco. Você acaba de derrubar ele. Como nós vamos querer trazer umas pessoas para a casa de Deus se nós jogamos ele para baixo? A casa do Senhor é lugar de renovo. A casa de Deus é lugar de paz, alegria, amor, união. Assim nós devemos vivermos em união, buscarmos aquelas ovelhas que estão afastadas, aquelas ovelhas que estão feridas, quantos coração que está triste, abatido, magoado. Muitas vezes as pessoas ficam até com medo de desabafar com o outro, de sermos, glória a Deus, aleluia, atacado. Talvez aquela pessoa está precisando de uma palavra. Talvez tenha algo que aquela pessoa precisa de falar. Talvez ela não fique com medo. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, o entendimento da palavra. Mas nós não sabemos como buscar aquelas ovelhas que estão perdidas. Aquelas ovelhas que estão lá no mundo. Não é de qualquer jeito, meus irmãos, minhas irmãs. Ninguém gostaria de ser visto de qualquer maneira. Ninguém gostaria de vir de qualquer maneira. Você vê, glória a Deus, aleluia, né? Um animal, se você levar de qualquer maneira para o curral, o que vai acontecer? Ela vai estourar. Mas se você... se você levar ela com jeitinho, você leva a criação onde você quer.
Assim somos o povo que está lá no mundo lá fora. Se você souber levar aquela pessoa para a casa de Deus, você vai levar, né? Aquela pessoa vai sentir o gosto da palavra. Aquela pessoa vai olhar para você e vai falar: fulano é pessoa tão boa, me deu um bom conselho. Eu vou para a casa de Deus com ele. E ali ele sente o gosto da palavra. Ali ele sente o desejo de estar ali na presença de Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, se nós somos mensageiros da palavra, nós devemos ter sabedoria. Não é de qualquer jeito que você vai trazer o povo para a casa de Deus. Ninguém quer ser maltratado. As pessoas querem vir, né? Por isso que a palavra do Senhor disse: Deus não esforça você vir para a casa dele. Ele deixa nós à vontade. É nós que nós devemos termos a consciência naquilo que nós precisamos. Nós devemos ter consciência naquilo o que nós necessitamos. Porque nós necessitamos grandes coisas de Deus. O mundo lá fora não tem nada de melhor para oferecer para mim e para você. Mas não é que ele não tem nada para me nos oferecer, não é que eu vou chegar perto do irmão, da minha irmã, de qualquer maneira. Você tem que ir para a casa de Deus, você tem que fazer a obra de Deus. A sua vida está acontecendo isso, acontecendo aquilo, porque você abandonou a Deus. Não é desse jeito, meus irmãos, minhas irmãs. Para servir a Deus não é com arrogância. Para servir a Deus não é de qualquer maneira. Devemos ter sabedoria. Nós devemos ter entendimento. A palavra de Deus, ela nos mostra: muitas ovelhas estão agarradas, mas muitos estão desagarradas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus. E nós vemos as profecias, quando ela é de Deus, quando ela não é de Deus. Nem todos aqueles que profetizem é do Senhor. Você vê que nem os pastores. A palavra do Senhor está dizendo: os pastores de Israel. É o pastor de todas as nações. Não estou falando todos. Mas tens muitos que estão preocupados. É só ali dentro da igreja. Mas muitos não se preocupam com as pessoas que estão lá fora. Muitos não se preocupam em levar o evangelho para a pessoa. Muitas vezes acha, a pessoa tem que vir na igreja. Tudo bem. Mas nós também precisamos ir até a casa da pessoa, fazer uma visita e evangelizarmos aquela pessoa. Nós devemos ser testemunhos para aquelas pessoas. O que adianta eu querer que aquela pessoa vá para a casa de Deus, mas se eu encruzo o braço, eu não quero saber o que está acontecendo, que deixe de acontecer. Então nós vemos, para ser bom pastor, é aquele que se preocupa. Aquele que se preocupa de estar no meio daquelas ovelhas. Aquele que se preocupa de buscarmos aquelas ovelhas que estão machucadas. Talvez você vê uma pessoa, glória a Deus, caída, caída lá de bêbado. Você não dá nada para aquela pessoa. Talvez você está perdendo uma grande alma.
Talvez aquela pessoa que você achou que não ia dar nada para aquela pessoa, você não estava dando nada para aquela pessoa amanhã pode estar lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Talvez aquela alma que você está perdendo, aquela alma que você abandonou, achando que não tem jeito, aquela alma pode dar fruto. Ela está precisando muitas vezes só de um empurrão. Ela está precisando de uma palavra. É você chegar perto daquela pessoa e ter diálogo. Conversar com aquela pessoa. Fulano, não faz isto. Deus te ama. Não perca a tua alma para o mundo. Mas muitas vezes as pessoas já chegam, fulano, sai desta. Vai procurar as coisas de Deus. Isso não vai te levar a nada, isso não vai te levar a nada à frente. Sai dessa vida. É você chegar conversando com aquela pessoa. Não chegar julgando aquela pessoa. Você vê que nem Jesus ele julgou aquela prostituta. Quando aqueles fariseus disseram, Senhor, eu peguei essa mulher adultério. O senhor não vai apedrejar essa mulher? E eles começaram novamente, Senhor, eu peguei essa mulher adultério. O senhor não vai apedrejar essa mulher? Aí, meu querido irmão, Jesus sentou naquela areia e começou a se escrever. E eles começaram novamente, Senhor, eu peguei essa mulher adultério. O senhor não vai fazer nada? O Senhor disse, quem não tem pecado, retire a primeira pedra. Quem de nós que não teremos pecado? Quem é nós devemos tirarmos a pedra do outro? Quem é nós devemos julgarmos aquelas pessoas? Quem não tem pecado, retira a primeira pedra. Aí saíram todos e foram embora. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Nós não somos capazes de julgarmos ninguém. Só porque o outro está vivendo a vida errada, você acha que não tem mais jeito? Pode não ter jeito para você, mas para Deus pode ter jeito. Para Deus tudo tem jeito. O que não tem jeito para mim e para você... que não tem jeito para mim e para você, mas para Deus tem. Porque Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que nos renova. Ele é o Deus que nos lava, tira toda a sujeira. A palavra do Senhor diz, glória a Deus, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem é o nosso pastor verdadeiro? Quem é o nosso pastor que nos ensina a verdade? É Jesus Cristo. Não somos que nem os pastores deste mundo. Diz o povo de Israel, nem o pastor de Israel. Porque quando fala de Israel, é o mundo inteiro. Muitos estão preocupando com isso aqui, mas não preocupa com a alma. E uma alma tem muito valor. Você vê que aquele louvor, Jair Pires, uma alma tem muito valor. Principalmente para Deus. Deus, Ele ama cada um de nós. Deus, Ele nos ama, Ele nos fortalece a cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, né? Glória a Deus. Muitos estão, glória a Deus, a palavra do Senhor está dizendo para cada um de nós. E, portanto, os pastores, ouve a palavra do Senhor. Olha que Ele está falando para mim e para você. Oi, pastores, ouve a palavra do Senhor. Não ouva a si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas estão pregando para si próprias. Mas nós devemos ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos sustenta a cada um de nós. Nos momentos de fracasso, nos momentos de angústia. Quem nos socorre nos momentos de dor? É Jesus Cristo. Quando você está enfermo, você está passando crise financeiramente, quais os pastores que vão na sua casa para saber que você precisa? Quais os pastores que vai lá para saber que você precisa de uma ajuda? São poucos. Mas Jesus, ele não te abandona. Jesus, ele não desista de mim, de você. Ele está sempre ali, de braços abertos, nos esperando. Esse é o pastor verdadeiro, que nos conduz, que nos fortaleça, que nos liberte, que nos livra a cada um de nós. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então tem muitas ovelhas perdidas, meus irmãos, minhas irmãs. Muitos tiram na própria vida. Porque muitas vezes eles não têm coragem de chegar perto de uma pessoa e pedir um conselho. Porque em vez de muitas vezes a pessoa dar um conselho, vai dar bronca naquela pessoa. E isso, em vez de resolver alguma coisa, acaba destruindo vida. Então Jesus, ele veio para nos ensinar, cada um de nós. Ele veio para nos ensinar como nós devemos irmos até as ovelhas que estão feridas. As ovelhas que estão afastadas. Então que essas palavras possam ficar para cada um de nós nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja sempre nos iluminando. Que o Senhor Jesus esteja nos fortalecendo a cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas. Que o Senhor vá livrando de todos os fracassos. De todas as angústias. Que Deus ponha amor no coração de cada um neste momento, Senhor. Que o Senhor Jesus vai tirando, Pai, todas essas fraquezas, Pai. Tudo aquilo que não presta, Pai, sobre a vida de cada pastor, Senhor. Eu sei, meu Pai, que não é fácil, Pai. Mas nós devemos, Senhor, fazermos a Tua vontade, Senhor. Fazemos, meu Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Que nós possamos sermos um bom pastor. Eu sei que todos nós somos falhos. Eu sei que todos nós temos defeito. Mas nós devemos ser por onde, fazermos por onde, de sermos um bom, glória a Deus, aleluia, mensageiro da palavra. Porque pastor mesmo é Jesus Cristo. Nós somos mensageiro da palavra para levarmos a mensagem. E assim nós devemos resgatarmos aquelas ovelhas que estão feridas. Aquelas ovelhas que estão machucadas. Glória a Deus, aleluia. Que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e nos proteja. Glória a Deus, a cada um de nós. Agradeço a todos que estão nos ajudando nesta live. Que o Espírito Santo esteja agora e sempre em nossas vidas, nos dando força, nos dando paz, alegria por cada um de nós. Amém? Glória a Jesus, maravilhoso. Glória.